Olá, aqui é Augusto Perillo, você quer mais o Estação Periferia, seu podcast para a hora do Rush. A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre o Museu Nacional, sobre a tragédia, mas também, né, o funcionamento do Museu Nacional, que o Museu Nacional não parou. Acho que muita gente acha que o Museu Nacional parou com o que aconteceu, mas não parou, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes de começar a entrevista, eu queria falar para você que se você gosta do nosso programa, nosso conteúdo, você pode ir lá no Apoia-se, apoia.se produtora embaixada, e a partir de R$ 2 mensais você pode contribuir para que esse programa continue no ar e a gente continue se dedicando para produzir conteúdo melhor, um conteúdo crítico, um conteúdo que possa fazer a diferença aí na sua vida. Então, antes de mais nada, Igor, muito obrigado pela participação e se apresenta aí para a gente, por favor. Pois não, eu agradeço, na verdade, o convite. É super importante esse tipo de programa, levando uma informação super importante para todas as pessoas. Meu nome é Igor Rodrigues, eu sou funcionário do Museu Nacional do setor educativo desde 2017, mas, na realidade, eu circulo, permeio, estou nesse local no Museu Nacional desde 2008. Eu comecei na minha iniciação científica no DGP, o Departamento de Geologia e Paleontologia, depois eu fiz especialização, mestrado, e aí, em 2017, eu retornei realmente como servidor, né? Ah, é isso. E como é que você foi parar no Museu Nacional? Como que você entrou no Museu Nacional e qual o carro que você... Bom, vamos lá. Primeiro, como que você entrou no Museu Nacional? Depois a gente fala. Foi durante a faculdade, né? Uma professora minha, ainda é funcionária, ela é mais minha professora, funcionária do Museu Nacional, e ela falou: gente, nós estamos com vaga para estágio, quem tiver interesse, fala comigo. Houve várias pessoas, né, que se interessaram, acabei sendo uma das pessoas que conseguiu a vaga e perpetuei, né, porque as pessoas foram saindo no meio do caminho. Mas até hoje, na verdade, eu tenho um grande colega no Museu Nacional que é colega de faculdade, nós começamos no estágio juntos. Cara, eu trabalhei também, né, na época, nos museus, era o Museu de Astronomia, eu fiz cursos de Uhum. capacitação no Museu Nacional na época, alguns inclusive. E aí, cara, eu lembro quando pegou fogo o Museu Nacional, a primeira e acho que a única pessoa que eu lembrei foi você. Eu falei, cara, o Igor tá lá. E aí a gente se encontrou depois lá, quando teve aquele ato, né, aquelas... Na própria quinta. É, e aí eu queria saber de você, assim, onde você estava no dia que aconteceu o incêndio. E aí eu queria completar contigo o seguinte: já tinha algum indicativo que aquilo iria acontecer? Como que foi? Como você recebeu essa informação? Como foi digerir essa questão? Foi bem difícil mesmo, né? Você está falando do meu cargo, né? Especificamente o cargo que eu estou ocupando nesse concurso que me trouxe ao Museu Nacional é sobre atividade de divulgação científica com horário diferenciado. Então ele tem esse literalmente Uhum, diferencial que era para permitir, inclusive, que nós tivéssemos servidores da casa atuando nos finais de semana. uhum. E assim como a gente fazia no Museu de Astronomia também, agora também estava tendo no Museu Nacional. E era ótimo para o público, muito melhor, inclusive, para as pessoas, né, os terceirizados, a equipe que estava ali, ter um servidor presente. E eu estive, durante o mês de agosto, durante vários momentos de 2017, 2018, muito, 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 muito presente nos finais de semana, né? Era uma coisa bastante recorrente. E nesse dia, né, 2 de setembro de 2018, foi um dos poucos finais de semana do ano em que eu não estava no Museu Nacional, que eu não estava de plantão. E até por isso mesmo eu estava off. Desliguei o celular, estava passeando com o meu cachorro, eu estava curtindo a minha família. E foi justamente quando eu fui, né, encontrar com meu sogro que ele falou: você não trabalha no Museu Nacional? Trabalho, você sabe disso. Então, tá pegando fogo. E aí foi tipo, sabe, aqueles 10 segundos você fala: isso é impossível, alguém está equivocado e, sabe, não, isso não pode estar acontecendo. E aí liga a televisão, liga se o celular tem 1 milhão de mensagens, né, para saber como é que estão as coisas. Eu acho que eu mandei mensagem pra... Eu não lembro, mas eu acho que eu mandei mensagem para você perguntando. Eu acredito que sim, agradeço, inclusive, agradeci e agradeço de novo as mensagens, foi Ah, realmente muito importante. Foi algo realmente muito, não sei, é muito difícil de explicar, né, porque, como você colocou, foi uma tragédia, um sinistro, realmente, uma coisa impensável. Então foi muito difícil de digerir. Decidi, inclusive, eu fiquei naquela vou ou não vou, como eu acabei sabendo, né, que eu já estava nos veículos de mídia e tal, eu já entrando em contato com alguns colegas que estavam lá, eu moro em Niterói, eles já estavam no Rio, porque eles moram no Rio,
nem adianta vir, está fechado, né? O Corpo de Bombeiros já está atuando e isolando, logicamente, as pessoas. Mas, até já, de repente, pulando um pouco e falando, né? Foi super importante que esses funcionários que estavam ali, por morarem próximo do Rio e tudo, estavam presentes junto com os bombeiros, né? Para ir resgatando naquele momento mesmo, tentando salvar o máximo possível vários itens importantíssimos, né? E Coleções. salvou? Sim, sim. Nós temos dentro das coleções zoológicas, né? Nós temos um grupo específico de exemplares chamado coleções tipo. São zoolótipos, são os itens que tipificam um exemplar. Então, por exemplo, a Luzia, né? Um exemplar tipo, ela exemplifica. E todo esse material, por ser muito importante, dentro até num programa de prevenção de problemas, eles ficam o mais protegido possível e o mais rapidamente acessado. Então, foi realmente onde o pessoal focou nesse momento, sobretudo na ala, né, estava menos afetada com as chamas no momento. Conseguiu salvar muita coisa. Mas o prejuízo, vocês têm noção, não? Ainda é uma coisa que se mensura, né? Houve várias falas diferentes, né, nas redes sociais, às vezes até em programas jornalísticos, pessoas foram colocando alguns Uhum. números, mas era muito difícil mensurar porque, claro, foi uma tragédia sem dimensões, uma coisa inimaginável, mas o trabalho subsequente, não só dos bombeiros de apagar as chamas o mais rápido possível, aconteceram problemas no percalço, mas principalmente o trabalho do resgate de acervos, né? Houve a criação desse núcleo, um novo núcleo dentro do Museu Nacional, resgate de acervos, em que vários servidores foram alocados, vários servidores se voluntariaram, eu fui um deles, para estar ali e ajudar não só o meu setor a recuperar o nosso material, mas também o material de quem mais a gente pudesse recuperar. Isso se perdurou por muito tempo, porque foi um trabalho, basicamente um trabalho arqueológico, um trabalho científico mesmo, né, de catalogar, averiguar, fotografar, registrar e retirar esse material com muito cuidado. Então, muita coisa que se achou inicialmente que tinha se perdido para sempre foi, foi recuperada, algumas coisas com dano, outras coisas tiveram realmente Uhum. uma perda 100%, algumas coisas a gente achava que não tinha como sobreviver, estavam lá bastante íntegras. Então, a gente teve várias surpresas negativas, mas também algumas bem positivas nesse trabalho de resgate. É. O Museu Nacional pode ter alguém que não seja do Rio e não Hum, saiba muito bem. O que é o Museu Nacional, eu acho que as pessoas sabem, mas não sabem muito bem o papel que cumpria o Museu Nacional, não só na Quinta da Boa Vista, não só em São Cristóvão, mas no Rio de Janeiro todo. Assim. Acho que era o museu mais popular, em certo sentido, né? Como que, aí eu queria perguntar para vocês, assim, para explicar para as pessoas o uhum, papel que esse Museu Nacional cumpria, bom, cumpre, né? Mas vamos falar exato. desse que é físico que tinha lá. E como que ele funcionava, assim, o atendimento, como que era isso, era esse papel do Museu Nacional naquela época? Então, o Museu Nacional ele é o museu mais antigo do Brasil, né? Ele foi fundado ainda na gestão da família imperial, não ficava na Quinta Boa Vista, porque ela era a residência deles, né? Ele ficava no centro do Rio e depois, com a República, ele foi realocado para essa região. E no século XX ele passou a fazer parte da UFRJ, que, né, tem o Fórum de Ciência e Cultura, perdão, desculpa, tem o Fórum de Ciência e Cultura com outros museus também, mas o Museu Nacional ele tinha esse papel de destaque. Ele estava num parque, né, lindíssimo, que é o Parque da Quinta da Boa Vista, numa região de facílimo acesso, né, você tem a supervia, você tem metrô, você tem ponto de ônibus, então ele realmente era muito visitado, zoológico logo ali atrás, próximo do Museu Nacional. Então, ele atraía muitas pessoas por ser essa região muito popular e por ser o museu, o mais antigo museu do Brasil e ligado a uma das universidades mais antigas do Brasil também, de excelência, nós tínhamos um material muito grande, né, e que atraía uma quantidade muito grande de pessoas. Não era incomum a gente conversar com o nosso público e eu tenho essa memória, imagino que muitos também do Rio de Janeiro e região metropolitana, do Museu Nacional ter sido o primeiro museu a ser visitado. Era muito comum a gente ouvir isso, né? Eu me lembro de meu pai me trazer aqui com a minha família, então. Então ele tinha um papel fundamental assim na formação da cidade do Rio de Janeiro, pela própria história pela qual ele passou, né? Residência da família imperial, Museu Nacional e vários outros fenômenos e momentos históricos que aconteceram naquele prédio, mas também nessa memória afetiva que as pessoas tinham, né? Cara, foi em 2018, né? Vai fazer 4 anos do acidente. Setembro isso. Final, segundo semestre vai fazer 4 anos.
E aí? A pergunta de alguns milhões de reais, né? Porque Mas o que teve algum avanço na reconstrução do museu? Como que com, tá aí? com certeza, né? A primeira parte realmente foi essa, avaliar o que ocorreu, né? Vamos aqui agora avaliar o que nós temos e fazer esse trabalho de resgate para ter esse número concreto e aí, a partir daí ver como a gente vai trabalhar. Foi algo realmente muito exaustivo esse trabalho de resgate, porque era uma coisa que nunca tinha sido feita, pelo menos não no Brasil, menos ainda por nós. Então, a gente foi se descobrindo a E na melhor maneira. dimensão do Museu Nacional, né? Que era Sim, gigante também, né? perfeito, eram 20 milhões de itens, então era uma coisa É. realmente muito grande, itens muito variados, né, seja, desde meteorito até múmias, então são É. coisas muito resistentes e nem tão resistentes assim. Então teve esse trabalho que começou em 2018, logo no segundo, no próprio mês de setembro, inclusive, a gente começou a fazer esse trabalho de resgate, e ele foi se estendendo até 2019, ele só se paralisou de fato pela pandemia, então 2020 foi quando a gente parou um pouco, mas eu não consigo precisar quando, né? Mas talvez meio do ano 2020 se retornou no mais afastamento possível, né? Todo mundo sempre com a EPI, longe um do outro, mas o trabalho não podia parar. E agora esse trabalho está sendo concluído em termos de limpeza, retirada de tudo que estava no prédio do Museu Nacional, né? Que tem vários prédios, mas no prédio principal, no Palácio do Museu Nacional, esse material já foi, por exemplo, o material do setor educativo, que é o setor em que eu trabalho, já foi recuperado e levado para o setor educativo e a gente continuou utilizando esse material. Outros setores também tiveram ali os seus materiais restituídos, que puderam ser resgatados, e agora está nesse processo de reutilizar esse palácio, né, com as partes de restauração, recuperação, mas é um campo bastante difícil de lidar, porque, de novo, é tudo muito novo e tem várias maneiras que você pode escolher de tratar disso, né? Então, aí tem toda uma comissão, todo um GT específico para pensar em como utilizar esse palácio, mas, notícia, né, relativamente fresca, foi ontem, a gente já inaugurou uma exposição a céu aberto, externa, são painéis apenas, mas na região ali do Palácio do Museu Nacional, uma exposição, inclusive, chamada O que você sonha para o Museu Nacional. Então já tem aí esse primeiro contato, esse primeiro retorno de uma exposição do Museu Nacional, inclusive chamando o público, né, querendo que eles nos respondam o que você sonha para o Museu Nacional, para quando a gente recuperar esse museu e puder estar de portas abertas, ele ter ainda mais a cara do Rio de Janeiro e do Brasil. Mas previsão não tem, né? A previsão para abertura, ela era a pandemia veio para colocar tudo em Aham. suspensão, e agora que a gente está reabrindo, a gente está reavaliando. Já tiveram várias datas sugeridas, né, 2023, 2025, mas é difícil porque tudo depende do quanto a Uhum. gente, literalmente quanto, né, valor monetário a gente vai ter para trabalhar. A gente sabe que um ano eleitoral como 2022 é difícil lidar com essas questões de verba, e, né, o quanto a gente vai ter de espaço mesmo, quanto de área ainda estaria apto para abrigar rapidamente o público. Algo que está sendo discutido é um centro de visitantes. Então, um espaço que não vai ser o Palácio do Museu Nacional, mas com exposições do Museu Nacional, que vai poder receber o público e ele vai poder apreciar ali as exposições do Museu Nacional. Algo menor, de dimensões muito inferiores ao que era o Palácio, mas com certeza com a mesma qualidade. Mas o projeto era reconstruir o palácio como era ou era fazer alguma coisa nova? Tem várias ideias rolando. Já teve essa, inclusive, né? Vamos reconstruir exatamente como era, sabe, com a mesma técnica às vezes, com as mesmas cores. Não, vamos modernizar, vamos aproveitar, né, né, enfim, essa tragédia que aconteceu para, de fato, fazer o que tem que ser feito, que é modernizar Uhum. esse palácio. Já se falou de deixar algumas estruturas expostas para nunca esquecer que houve esse incêndio. Então tem várias ideias sendo debatidas. Entendi. Eu lembro quando aconteceu, o Eduardo Vieira de Castro escreveu um texto, acho que foi até famoso na época, que para ele não se deveria se reconstruir o museu para que se lembre sempre da tragédia que foi o museu, porque embora a gente esteja aqui focando na tragédia do museu, mas é uma tragédia de país, né? O fogo no museu é uma tragédia de país. Significou o Brasil naquele momento, significa o Brasil agora, né?
Aí teve um outro historiador, Luiz Antônio Simas, que disse que não deveria ser construído porque a gente precisa apostar nas crianças, a gente precisa apostar no futuro, e não dá para, enfim, a gente viver nesses escombros, a gente tem que reconstruir os escombros do que é o Brasil. Eu queria saber de você, o que, é que você acha que deve ser feito? Eu acho que os dois têm, né, pontos muito válidos. Eu acho que ter esse ponto de interseção, né, um meio termo, seria o ideal. Eu, pessoalmente, acredito que a gente tem que tentar trazer o máximo possível de como era, em termos de sala e tudo mais, mas nunca esquecer o que aconteceu. Eu gosto muito dessa proposta de deixar uma parede ali exposta, com os tijolos, com as marcas, nas vigas ainda enegrecidas, para ter esse relato que, de fato, vai permanecer na cabeça de muitas pessoas. Quando você conversa, na verdade, com muitos públicos, tem várias pessoas que esquecem, né? E é verdade, ocorreu esse incêndio. Mas definitivamente para quem está ali próximo, para quem mora próximo da Quinta da Boa Vista, para quem trabalha ali, é algo que constantemente está no nosso pensamento. Não, sem dúvida. Mas, mas é isso, né? Modernizar é importante. Você falou no começo, por exemplo, o Museu Nacional sendo um dos museus mais populares Uhum. do Rio de Janeiro. Eu concordo, ele era literalmente o mais popular. Ele tinha um ingresso bastante acessível, ele tinha uma política de gratuidade incrível, incrivelmente bem implementada. Todos os dias, uma hora antes do encerramento das atividades, o museu ficava aberto para o público. Então, de segunda a segunda, você podia acessar o Museu Nacional gratuitamente. Uhum. Isso ampliava demais o número de pessoas, sobretudo durante a semana, as pessoas estavam transitando pela Quinta Boa Vista, né? Às Uhum. vezes indo para a Supervia, às vezes chegando na sua casa, podiam entrar rapidinho e acessar o Museu Nacional. Mas, em termos de museus mais visitados, a gente tem essa concentração no Museu da Manhã, em outras regiões da cidade, um pouco mais isolados, um pouco mais caras, inclusive. Então, eu acho que é super importante que a gente volte com esse espaço, mas com esse pensamento de voltar a ser um museu popular. Uhum. O Museu Nacional, que eu me lembre, nunca foi vendido como Museu da Manhã, né? Era uma. Nem tem como, né? O mar também, né? Foi super vendido na época e tal. É uma questão de marketing que a gente não tem como competir, né? Um É, valor que a gente não tem como equiparar. cara, mas aconteceu a tragédia e aí acabou o Museu Nacional? Vocês foram mandados embora? Como é que continua isso? Não, excelente pergunta. Isso realmente acontece. As pessoas perguntam isso pra gente e é super legal, sobretudo sendo um dos integrantes do setor educativo da SAI, Uhum. primeiro setor educativo de um museu brasileiro, poder explicar, né? A SAI. Então é isso aí. Por que que existe setor educativo e museu, cara? Então, não existia. Para começar, primeiro não existia museu nenhum. A gente vamos voltar à época dos gabinetes de curiosidade, né? Aqueles grandes pensadores que tinham seus gabinetes em casa, com fósseis, peças egípcias, enfim. E aí se criou essa consciência popular no mundo inteiro, né? De ter esse local concentrado num único prédio com mais acesso à população, criou-se o museu, mas continuava um pensamento muito elitista, né? Uma coisa que poucas pessoas tinham acesso ou recursos para poder adentrar. O setor educativo ele veio, né, para popularizar e permitir que o acesso não só ficasse mais amplo, mas de entendimento mais simplificado, não simplificado, mas mais fácil mesmo, mais palatável, mais interessante. Então, o setor educativo do Museu Nacional foi criado em 1927, eu sendo assim o primeiro setor educativo de um Museu Nacional, mas presta atenção, em 1818 se criou o Museu Nacional. Quase 100 anos depois, um pouquinho mais de 100 anos depois, é que se pensou em criar um setor educativo. Então, tem uma disparidade, né? E, infelizmente, isso é uma realidade que a gente vê em outros museus e centros de ciência. Uhum. Tem ali a exposição, às vezes tem setores análogos, eles fazem ações que seriam incorporar ao setor educativo, mas não são chamados de setor educativo. Bom, a SAI, Setor Educativo do Museu Nacional, pegou essa questão do incêndio, né, e percebeu que, claro, foi uma tragédia para o Brasil todo, foi uma tragédia para os trabalhadores e funcionários da UFRJ no Museu Nacional, mas ninguém tá saindo, né, continua, infelizmente, mais prejudicado do que o público, do que as pessoas que tinham naquele espaço ali um local que eles poderiam visitar e agora não tem mais. Sim. E logo na semana seguinte, o incêndio aconteceu no domingo, dia 2 de setembro de 2018, e no semana seguinte, no domingo de novo, né, nós já estávamos com alguns itens retirados do Museu Nacional, da nossa coleção, já Uhum. resgatados, na frente do Museu Nacional, expondo esse material. Então, a gente estava nesse contato que depois acabou virando até um projeto do próprio setor, né? O Museu Nacional vive, o Museu Nacional vive na Quinta, então encontros com a comunidade
o museu na Quinta, em que a gente fazia esse contato com o público para manter esse museu vivo no imaginário das pessoas. Estava vivo de maneira administrativa, a gente continuava ali trabalhando, ali inclusive, mas o público não conseguia mais ter acesso. Tinha um alambrado cercando o museu. Então, ter essa questão do museu sair daquele alambrado, ter esse material exposto para o seu público foi muito importante para a gente. A gente ficou ali setembro todo, né, novembro, outubro, dezembro, janeiro, todos os dias não, desculpa, todos os finais de semana, sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo. Além do nosso trabalho durante a semana também, que não diminuiu, pelo contrário, aumentou. Esse material nessa coleção que eu estou comentando, que a gente expôs aos finais de semana, é a coleção didático-científica para empréstimo. Então, são itens que as pessoas, qualquer pessoa, principalmente professores, mas qualquer pessoa, podia solicitar da SAI e ele podia retirar esse material do Museu Nacional. Esse serviço de empréstimo agora, por causa da pandemia, ele está suspenso, mas a gente está pensando em retornar com ele agora em abril, se tudo der certo. E isso também foi muito importante para espalhar essa noção de que o Museu Nacional não se perdeu tudo, não morreu, que ele continuava ativo, vivo, e que ia continuar assim por muito tempo. Então foi um trabalho bem pesado, porque eram muitos dias, mas super importante. O feedback que a gente recebia das pessoas da Quinta Boa Vista era muito emocionante. Às vezes as pessoas choravam com a gente, né, falavam, contavam suas histórias, e por ser um local turístico, né, a gente inclusive encontrava pessoas de fora do Brasil. Falava, cara, que bom, porque eu achei que tinha se perdido tudo, né, era uma tristeza. E não, ele estava vendo que tinham vários materiais ainda ali preservados. Mas, cara, eu não sei, assim, é porque você tá de dentro, e aí tá. Não, mas e aí muda, assim, um pouco a percepção, né? Quem tá dentro, quem tá fora. Quem tá fora, e a angústia não só de ver o museu pegar fogo, mas é de ver que o país não pegou fogo também, de certa forma, ou que se esperava. é, Eu estou sendo cuidadoso com as palavras, porque você é um funcionário do Museu Nacional, então eu quero te resguardar. Mas é no sentido que eu queria que. Ficou uma sensação que a consequência do museu pegar fogo foi pouca, foi baixa. E aí eu estou te ouvindo dizer que teve pessoas que choraram com vocês, que compartilharam dessa dor com vocês, o que de certa forma dá um pouco alento, porque a sensação de quem não viveu aquele cotidiano é que foi só mais um dia no Brasil, sabe? Pegou fogo, beleza, segue o jogo. Tô sendo muito errado na minha percepção? Infelizmente está sendo muito certo, né? Pouquíssimo tempo atrás, o Museu da Língua Portuguesa também pegou fogo. Há pouquíssimo tempo atrás, outro prédio da UFRJ pegou fogo. Algum tempo antes, uma outra unidade da UFRJ já tinha sofrido com um incêndio. Então, a Cinemateca está se tornando muito, muito corriqueiro, muito cotidiano, né? As tragédias no Brasil têm se tornado cada vez mais constantes. A gente está tratando coisas que deveriam ser, né, algo inimaginável, num cenário apocalíptico como segunda-feira. É uma coisa que me deixa muito preocupado também. O incêndio do Museu Nacional teve um impacto, sobretudo no ramo acadêmico. A gente recebeu muita mensagem de solidariedade, vários outros museus e universidades oferecendo recursos, mas em termos de exposição mesmo. Olha, vocês perderam o material de expor, vocês querem, nós temos alguns itens para ceder para vocês, ou fazer permuta, enfim. Mas, de fato, na mídia, né, para o grande público, para as pessoas que não estão no Rio de Janeiro, isso ficou um pouco insípido mesmo. Pegou fogo, bola para frente. Não condiz realmente com a realidade, mas foi assim que ela foi representada. E hoje, cara, como é que vocês estão hoje? No sentido do trabalho, eu acho que, né, o Museu Nacional não era só o setor educativo, né, o Museu Nacional tinha mais setores, cumpria um papel também de pesquisa, né, de extensão, enfim, tudo isso que a gente conhece. E como é que está hoje esses setores? Vocês retomaram uma rotina que já havia antes do incêndio ou não? Ainda precisa de... Como é que tá? Como é que tá? Vai dar um panorama pra gente. Então, o Museu Nacional ele funcionava nessas três frentes principais, na parte de pesquisa, a parte de ensino lato sensu, estrito sensu mesmo, as pós-graduações, e a exposição, então esse contato com o público. Desses três, o que mais demorou para a instituição Museu Nacional, né, todos os setores e departamentos se unirem e ter foi a parte de exposição. Então a SAI saiu na frente com essa exposição que acontecia aos finais de semana, mas uma coisa diminuta, uma coisa bem reduzida. Nós somos 8 pessoas apenas, 10 agora, desculpa.
Mas a parte de ensino, né, estrito senso, continuou. O Museu Nacional ele é mais do que só o Palácio do Museu Nacional, mesmo na Quinta da Boa Vista tem o Horto Botânico, logo na entrada da Quinta, com outros prédios de coleção, com a biblioteca, com um prédio de ensino agora. Então as pós-graduações continuaram, claro, teve aquela adaptação. A parte de pesquisa também, inclusive ela não só continuou, como foi ampliada, né? Essa comoção que aconteceu no meio acadêmico foi super importante para que as pessoas liberassem condições para que os pesquisadores fizessem ainda mais pesquisas e coletas de campo, para ou recompor ou recomeçar as coleções que, porventura, não só perderam grande parte, mas às vezes 100% do seu material. Então, o trabalho de pesquisa foi muito aumentado, o trabalho de exposição, pelo menos educativo também. E eu não vou me lembrar quando foi, mas se não me engano foi no próprio 2018 ainda, a gente fez uma exposição na Casa da Moeda, no Centro Cultural da Casa da Moeda, no Rio, no centro do Rio, né, no Parque de Santana, acho que foi por ali. E uma exposição do Museu Nacional no Centro Cultural da Casa da Moeda. E então foi a primeira exposição do Museu Nacional, e não demorou muito tempo, né? A gente teve esse trabalho muito grande para voltar a ter essa conexão, vendo, e aí, claro, eu só posso falar da visão do setor educativo, mas eu tenho certeza que é compartilhado por vários colegas, que o nosso principal patrimônio é o próprio público, né? Um museu sem o público é um prédio de coisa velha. Então, era muito importante que a gente continuasse com isso. Teve um trabalho muito grande para logo em 2018 ter isso. Agora, a gente continua com um pouco mais de estrutura. No começo era aquela coisa meio barata voa, né? Para onde é que a gente vai? Todo mundo apertado numa salinha, porque não tem espaço mesmo. A gente dividiu uma sala com 2 departamentos diferentes, era um entra e sai, uma confusão, mas a gente fazia funcionar. Com o tempo a gente foi se estruturando, o pessoal foi encontrando alguns espaços. Nós somos da UFRJ, algumas pessoas passaram a usar o fundão como seu escritório de trabalho, viram o museu para dar aula, para fazer uma pesquisa, ou, enfim, a segunda parte do seu trabalho. E agora, né, 2019, 2020, a Prefeitura do Rio cedeu ao Museu Nacional um terreno, um espaço atrás da Quinta da Boa Vista, onde a gente está construindo a parte administrativa, vai construir o prédio de coleções. Então a gente está utilizando esse espaço agora até para desafogar o Horto Botânico e ter esse local de trabalho de novo, né, 100% funcionando. A pandemia deu uma segurada, nem todo mundo conseguiu voltar ainda, mas tem vários setores já constantemente, de segunda a sexta, lá na Quinta da Boa Vista. Vocês tiveram quadro de orçamento, não? Nesse período? Todas as verbas foram reduzidas, né? Infelizmente é uma realidade no setor, na parte de educação. Todo mundo teve um corte grande. A UFRJ teve, por consequência, todos os museus tiveram, e aí o Museu Nacional está no meio. Por isso que foi tão importante a gente vir em paralelo, né? Então, claro, solicitar ao UFRJ recursos, possibilidades, né? Equipamentos, mas também vir no paralelo e pedir para os nossos colegas, nossos amigos, nossos parceiros acadêmicos. Então, a gente foi dos dois lados e foi conseguindo se manter. Mas é perceptível assim, que o valor repassado, que efetivamente chegava, ficou reduzido. Não sei quantificar, mas a gente está sentindo bastante ainda. Imagino essa é uma realidade dos museus, né? Sim, Né? sim, infelizmente. Igor, hoje, passado esse tempo todo, eu não gosto desse papo de lição, sabe qual é a lição que tira? Essa é uma porcaria. Aham. Mas fica uma reflexão, né? Eu acho que fica algumas coisas assim, fica um gosto também, né? De tudo que passou e tal. Como que tá, hoje você olha, como que você encara isso, esse que aconteceu há 4 anos atrás? Cara, eu acho que algumas coisas ficam. Né, a gente estava falando em off ali, e eu acho que é importante trazer para as pessoas também, né? O que ocorreu, ele foi um sinistro, ele é uma coisa que a gente torce para nunca acontecer, mas efetivamente vai acontecer. Infelizmente aconteceu mais de uma vez em outros museus, centros de ciência. Mas se tem uma coisa né, que essa catarse dos incêndios do Museu Nacional trouxe, foi essa importância ainda maior com a segurança, né? Então, já tinham planos para estabelecer sistema de prevenção de incêndio, contenção de incêndio, brigada de incêndio. O Museu Nacional tinha tudo isso e estava para ser ampliado, inclusive.
Isso se carregou para o Horto Botânico, acabou absorvendo e mantendo muitas coleções e departamentos, e agora isso está uma prioridade assim, o tempo inteiro, né? Toda hora você tem cheque, teste, as pessoas fazendo simulações, porque esse é o tipo de coisa que não pode voltar a acontecer, né? A gente espera realmente que nunca aconteça de novo, não só no museu, mas em nenhum outro lugar. E eu acho que principalmente o que ficou, fora essa parte administrativa, essa questão de segurança, foi a própria união, né? Esse processo que acabou ocorrendo de várias pessoas dividindo a mesma sala, várias pessoas dividindo o mesmo recurso, né, que ficou apertado, como a gente estava falando, a gente passou a ter uma união um pouco maior dentro do Museu Nacional. Setores que, por motivo nenhum, não se falavam, eram simplesmente setores que não tinham funções próximas, todo mundo passou a se falar, todo mundo passou a se conhecer mais e fazer o máximo possível ações em conjunto. Isso é uma coisa realmente que foi muito importante. Que a gente espera que perpetue, né, porque é realmente muito importante para a instituição. Não, cara, total. Eu não gosto desse papo também de guerreiros, vocês são guerreiros e tal, mas. Não, não, e é importante mesmo, porque, por exemplo, o que você estava falando, desculpa, a gente quer te cortar, mas Não, não, vai lá. vocês, é isso aí, tem que trabalhar 7 dias por semana. Cara, a gente chegou no final de 2018, a gente estava destruído. Destruído. Era literalmente a vida da minha esposa. Mano, você não para mais em casa, não? Uhum, Então, era segunda a sexta trabalho normal, final de semana também. E não tinha parada, não tinha. Claro, ninguém é de ferro, a gente parava uma vez, parava uma outra, mas era um ritmo muito, muito uhum. pesado. E que a gente depois teve que ter um trabalho grande, inclusive, para né, ajustar com a nossa chefia. Então é importante realmente ver que tem que se dedicar ao máximo, mas dentro das possibilidades. Nós somos seres humanos, temos nossa família, temos nossos compromissos e é isso. Cara, eu não quero te botar em saia justa, mas é uma pergunta que eu Ah, tenho, eu sou obrigado a fazer, não tem jeito. hum. Teve alguma política pública via qualquer coisa, tá? Via Estado, via federal, para auxiliar vocês nesse sentido de reerguer o Museu Nacional? Teve. Teve. Ela Funcionou? só. Não. Ainda funcionou. Não, desculpa, funcionou. É só porque é complicado quando você vai correndo atrás das notícias antigas, né? Então, eu não vou ter noção dos valores, mas vamos chamar de X. Então, governo federal vai liberar X de verba para o Museu Nacional. Aí passa um tempo, então agora X é meio X. Então agora X virou Y. Então cada vez mais a gente foi vendo esse recurso diminuindo antes de chegar na nossa mão. Chegou, hiper importante, né? Isso foi o que mobilizou a empresa terceirizada que nos auxiliou demais em retirar o material do Museu Nacional, foi o que viabilizou incrivelmente, né, a gente manter uma estrutura no Horto, foi o que está viabilizando a gente ter essa estrutura agora no prédio administrativo, nos prédios administrativos, mas ela né, inicialmente tinha sido prometida X, e ela passou a ser Y, ela passou a ser Z, ela passou a ser um valor ainda um pouco, foi diminuindo com o tempo. E é uma coisa muito, sobretudo na parte do prédio, né, muito complexo, porque você fala, quanto custa? Eu não sei. Isso não foi feito. Não tem como orçar para você. E quando, né, se houve, chegou o montante, que já era reduzido, a gente falou, beleza, só que eu preciso de mais, foi muito complicado, de fato, mostrar, justificar e principalmente fazer as pessoas entenderem. Mas teve sim, teve tanto federal quanto estadual, se não me engano também, mas aí por verba de vereadores, nessa verba Uhum. parlamentar, não seria paralelo. Mas agora é palavras minhas, tá? Deixar claro Uhum. palavras minhas. Me parece que longe do que realmente era necessário, né? Bom, a gente tá falando de 4 anos, né, cara? 4 anos é muito tempo. Não, não precisava durar tanto tempo assim. Palavras minhas, tá? Para deixar claro. Não, mas assim, ninguém sabia quanto tempo ia durar. Uhum. Sendo bastante sincero assim com você, se fosse para fazer, sabe, o mais perfeito possível, a gente estaria fazendo ainda. Mas a gente sabe que tinha que ser feito dentro de um prazo. E Uhum. esse prazo, se você considerar o volume de trabalho, ele foi extremamente curto, realmente, por um esforço, uma dedicação e uma necessidade de liberar esse espaço. O que eu ia falar é que eu não curto muito esse papo de guerreiro, mas vocês foram fodas, assim, né? Na força de fazer o museu voltar a funcionar. Não Uhum. só uma questão de. Isso ficou bem claro na nossa conversa, não só uma questão de. Meu trabalho, eu tenho que defender meu trabalho, mas é entender o que o público precisava daquele espaço, o público precisa, né? Daquele espaço, desse contato. Né? E até porque eu falei da parte boa.
Mas se a gente quiser entrar nessa, a gente pode ir na parte ruim também. A gente também ouviu de muitas pessoas que a gente deixou o museu pegar fogo, e que fomos nós que tacamos fogo no museu, de que servidor público está lá sem fazer porra nenhuma, de que já pegou fogo, quer que eu faça o quê? A gente ouviu essas asneiras. Então não foi A fácil minha realmente. pergunta inicial, mas foi nesse sentido, quando eu perguntei se já tinha Hum. ah, algum sinal que o museu pegaria fogo, a minha Ah, primeira pergunta. tem razão. Porque eu ouvi isso, que foi você Claro. colocar o fogo para boicotar a eleição, que blá, blá, Uhum. blá, né? A eleição eu não tinha ouvido necessariamente com a eleição, É mas para influenciar a eleição, né? na cabeça das pessoas talvez faça sentido. Não, então, já existiam alguns indícios que isso iria acontecer? Não. E ao mesmo tempo, sim. Né? É aquela questão assim, o que precisa né, para uma pessoa morrer? Ela estar viva. Então, o prédio existir, ele está sujeito a cair um meteoro, ele está sujeito a passar um tornado, a pegar fogo. É o tipo de coisa que acontece. Existia toda uma manutenção, existia o máximo que havia possibilidade de existir de sistemas de prevenção, mas como qualquer acidente, sabe, da topada no dedinho no batente da porta, que foi o que eu fiz hoje de manhã, né, a queda de um avião, você para analisar e você vê que tem uma sucessão de fatores que culminaram nesse acidente. Então nunca é uma coisa só, nunca é uma pessoa só, nunca é uma gestão só. Então realmente é um conjunto de fatores que levaram a esse ponto. Total, pô. É porque é isso, assim, na época, era uma época bem tensa, né, em muitos É sentidos. muito tenso, muito Em tenso. 2018, ali, vocês pegaram a hora mais propícia para o museu pegar fogo. Porra. Foi num momento do Brasil muito, muito tenso, e aí a gente ouvia que já tinha relatórios de que ia pegar fogo e o museu nunca fez nada, É, sabe? mas é isso, sempre vai existir. Então, poxa, o que ia pegar fogo? Ah, o papel. Cara, tem pós-graduação aqui dentro, que não falta é papel, É. sabe? E ele está o mais bem acondicionado que a gente pode acondicionar, mas sim, é um papel. Mas hoje, Igor, isso pouco Sim. importa, né? Vamos ser bem É, sinceros. Isso não, é... e é isso. Ah, e no final também é muito fácil você querer apontar dedo, engenheiro de obra pronta é o que não falta. Uhum. Eu não sou muito fã de futebol, mas é aquele esquema. O Brasil é o país com o maior número de técnicos do mundo, né? Porque todo mundo acha que consegue fazer um trabalho melhor do que o cara que está ali na frente. Uhum. E é complicado, realmente, porque quando você pega de fato para fazer, quando você está ali na frente, você vê o quão difícil é. Claro, houve um incidente, mas também houve milhares de processos para que evitasse que isso acontecesse. Uhum. Igor, para a gente já ir caminhando para o final, hoje tem exposição? Como que as pessoas podem visitar? Como que as pessoas podem ajudar, em certo sentido, no Museu Nacional? Vocês estão fazendo vaquinha, não estão? Acho que não, pelo que eu que é federal, mas pode estar acontecendo. Como está funcionando hoje? Pois é, houve, né, a gente teve algumas campanhas de financiamento coletivo, o próprio Setor Educativo fez uma também, com algumas contrapartidas, a gente já terminou todas elas, mas foi super importante para nós. Uhum. Não tem uma exposição nos moldes, como era o Palácio do Museu Nacional, mas tem essa exposição O que você sonha para o Museu Nacional, ali na parte externa do palácio mesmo, são vários, Na entrada? na entrada, são vários painéis com essa exposição ali colocada. Se eu não me engano, né, eu não sei mais se está aberto o Centro Cultural da Casa da Moeda, essa questão da pandemia trouxe muitas incertezas, mas tem essa exposição, quando nem tudo era gelo, uma exposição muito bacana sobre fósseis na Antártica, então, pô, algo que Uhum. logicamente me interessa muito. Eu não Sim. participei dessa exposição, mas tendo ido à Antártica é uma coisa que me inspirou bastante, me ajudou, inclusive, eu peguei várias dicas nessa exposição. Essa É... exposição que está na entrada do museu, quais hum. dias e você sabe quais dias e Não, horários? então, por ser uma exposição a céu aberto e com painéis, ela está ali 24 horas por dia. Não tem mediador. Não, eu não sei se tem mediador, eu acho que não, Tá. realmente acho que não, mas são esses painéis, é uma questão de trazer realmente e ter esse contato com o público. O que você sonha para o Museu Nacional? Fala pra gente, troca com a gente. É algo que, sobretudo, a SAI força muito a barra, né? O museu tem que ter a cara do público, para ter a cara do público tem que ser feito pelo público também. Não adianta falar, é isso que o público quer, você tem que perguntar para ele e ouvir, principalmente. E principalmente, né, como é que a gente pode ajudar o Museu Nacional é mantendo o Museu Nacional vivo. Então, seguindo a gente na rede social, @sai Museu Tem Nacional. alguma campanha hoje acontecendo? Camisa, alguma coisa para a galera? Não, então, o que aconteceu? Desculpa, deixa eu até me explicar também.
Eu saí para a Antártica, nessa expedição da Antártica em 2019, final de 2019, e a gente voltou E voltou final com de a pandemia. e voltei com a pandemia praticamente. Então tem um monte de coisa que eu não sei o que continuou acontecendo, o que parou, o que parou por causa da pandemia, o que acabou. Né, tem sido um trabalho tão difícil retornar ao trabalho de fato, né, trabalhar online, agora voltando presencialmente, que tem muita coisa que eu não sei ainda. Mas a hashtag Museu Nacional Vivo existe, quem puder, quiser, quinta-feira Boa. estava aí, compartilhar fotos antigas, histórias, a gente tem uma série de Pô, projetos que já estão ali. pode crer, tem muita. É quinta ou qualquer dia que você pode postar? Ah, é porque tem o TBT, mas qualquer dia você pode colocar, né, lembrança do dia tal. O pessoal às vezes coloca no Throwback Tuesday e coloca TBT, mas é uma Aham. coisa que aquece o nosso coração, ver o público no museu e lembrar o público no museu, as pessoas compartilharem as suas histórias, é algo que é muito bacana pra gente. Quem quiser conhecer um pouco mais, né, dos nossos materiais, ter acesso a esse material, tem essa coleção didática científica de Uhum. empréstimo. Quando você coloca Sai Museu Nacional no Google, o primeiro site que aparece é o nosso, então é só clicar ali e vai ter o endereço. Então, para quem não está entendendo, é SAE, Museu Nacional. Perfeito. É Seção de Assistência ao Ensino, Museu Nacional. O nosso Instagram e Facebook também, SAE Museu Nacional, tudo junto. E ter essa troca com o público é uma coisa que nos motiva cada vez mais a melhorar o nosso trabalho. Então já ia ajudar pra caramba. Quando tiver, né, a gente está com muitos anseios, muitos desejos de ter isso, esse centro de visitantes aberto o mais rápido possível. Isso vai ser amplamente divulgado e a gente espera também que a gente possa contar com o nosso público ali, sempre fiel, sempre presente. Cara, com certeza. Eu tô. Pô, aquilo que você falou do seu primeiro museu foi meu primeiro museu, mas Né? eu não lembro exatamente se foi excursão de escola ou se foi meus Hum. pais que me levaram, porque a memória é meio confusa. Mas isso era uma coisa hiper comum, cara. Eu me lembro uma vez que foi no Dia das Mães, não foi maio, né? Em que estava fazendo uma campanha Tem Mãe no Museu Nacional, e aí falando da Aham. Leopoldina, falando do Pedro II e tudo, em que eu entrevistei um grupo de mulheres, e era uma bisavó, a avó, a mãe e a bisneta. As quatro estavam juntas visitando o Museu Nacional, gerações Pô, ali. maneiríssimo. Isso era muito. E todas elas falaram, né? Foi ela que me trouxe, foi ela que me trouxe, foi ela que me trouxe. É ela que está me trazendo. Como se fosse uma tradição do Rio de Janeiro. A bisavó falou, foi Dom Pedro que me trouxe, né? É. Cara, a minha primeira foi eu não lembro se foi escola, mas era meu museu favorito, que o Márcio não me ouça, mas era meu museu favorito, assim, pela imponência, né? Aquele palácio tinha uma imponência, e você, quando entrava no palácio, e aí, o que me deixa um pouco triste também, eu saber que eu tenho amigos que nunca foram no Museu Nacional, né? E aí, na época do incêndio, a gente ficou com aquele gosto de, cara, você nunca mais vai no Museu Nacional, porque pela situação que viveu o país e tal, e pelo tudo que Uhum. aconteceu, parecia que nunca mais ia reerguer, né, o museu, então com esse gostinho meio amargo de caraca, quem foi, quem não vai mais, mas você trouxe bons ventos aqui para gente, um pouquinho de esperança, que pode ser que, né, seja reerguido, mas é que tinha uma imponência, e enfim, quem é de outro estado e tal, tem gente que escuta que é de outro país, tá, cara? Nosso podcast internacional. Maneiro, maneiro. Que nunca frequentou, que nunca. Tem foto antiga, procura, mas era. Você ficava. Uma viagem ao tempo, tá ligado? Você entrava, você viajava no tempo, né, Igor? Era assim, tinha uma coisa realmente que transportava a gente, né? Não só pela arquitetura, mas É. essa mescla, né? Porque muitas das exposições que estavam ali eram peças dos imperadores mesmo, né? Tinha a múmia que foi adquirida pelo Dom Pedro I, tinha a Uhum. Diade Leopoldina, e estava tudo ali meio que mesclado nas exposições científicas, né? Até como uma dica, e se você quiser ter um momento de nostalgia, Por né? favor. Tem o Google Arts and Culture, né? Então é o Google Arte e Cultura, mas é em inglês. Eles fizeram tipo um Google Street View por dentro do museu. Então você Pô, maneiro consegue, isso. você consegue guardar aí, né? E lembrar muita coisa, ver umas exposições, está um pouquinho datado, tinha umas coisas que estavam diferentes já, mas é um projeto super legal que a gente consegue relembrar. A gente fez, talvez a gente volte a fazer, visitas educativas durante a pandemia com esse programa. Então as escolas entravam em contato com a gente. Olha, vocês estão fazendo visita mediada? Não, mas a gente pode. Então, em datas específicas, a gente juntava ali nossos antigos mediadores, ou nós, servidores mesmo, e a escola se conectava na internet, todo mundo aqui no Google Meet, e o pessoal ia Uhum. passeando pelo museu e fazendo a mediação online. Foi muito bacana, tá aberto ainda, né? A gente pode
usar para matar um pouquinho da saudade. E era muito impressionante quando você era criança, para todas as idades, né? Mas quando era você criança, e você entrava e via aquela bicho preguiça, né? Gigante. É, o Erimotério, sim. Pô, Sim, aquilo ali marca qualquer criança. E é isso. Eu acho que além da questão de ser um museu, de ser um espaço educativo, de ser popular, de ser barato, de ser um lugar, né? Porque você saía do museu, você fazia um piquenique com a família e tal. Então, uhum, uhum. cara, é uma perca muito grande, mas vocês continuam trabalhando de certa forma, isso dá um pouco de esperança para quem está ouvindo. E aí, de novo, cara, já caminhando pro final, vou te agradecer. Tem uma pergunta que eu costumo fazer, Ah, eu queria fazer para você. O que é a vida? Não, mentira, não é isso não. cinco Mas linhas, é, três né? linhas. Mas nesse sentido. O que você, o seu mundo ideal, cara, como que seria? Se pudesse reconstruir o mundo, como que você reconstruiria ele? Caramba, de maneira mais igualitária, né? Definitivamente. Mas como é que eu reconstruiria o mundo? É uma pergunta muito difícil. Mas acho que é isso, acho que dando um pouco mais de voz, dando um pouco mais de ouvido para que as pessoas pudessem de fato se sentir livres e aptas a expressar realmente a sua opinião e seu pensamento, né? Acho que uma coisa que infelizmente foi se perpetuando muito nesse último período, nesse que nós estamos vivendo, é que algumas pessoas começaram a falar muito alto, inicialmente coisas que nem eram para se falar alto, porque são abomináveis, mas Uhum. falando tão alto que até as pessoas que têm realmente uma coisa mais positiva, mais interessante para comentar, se sentem um pouco acanhadas. Então, acho que seria isso, né? Eu construiria alguma coisa onde todo mundo tivesse um pouco mais de voz. Cara, perfeito. Igor, Entendeu? obrigado. Obrigado mesmo pela disponibilidade. E, como ele disse, quem quiser vai lá no Instagram do Museu Nacional, procura Açaí no Google, que você não vai se arrepender. Gente, esse foi o episódio. Até o próximo Estação Periferia. Um abraço.